Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com muito prazer para apresentar hoje esse videocast que nós vamos falar de um assunto extremamente bacana. Eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é Elaine da Mata, eu sou gestora estadual do Sebrae Delas, eu atuo com empreendedorismo feminino. Trabalho no Sebrae há 13 anos e eu vou fazer aqui a minha autodescrição. Tenho cabelo castanho, olhos castanhos, estou usando uma calça e uma blusa preta com acessórios prata. Tenho pele clara e tenho 1,70 m de altura. Bom, gente, então nós vamos falar de um assunto que vem ganhando cada vez mais destaque. A gente vai falar de moda autoral. Se você tem interesse de criar uma própria marca, de ter peças exclusivas, ou até mesmo transformar a sua criatividade, né, e os seus trabalhos manuais em um negócio super lucrativo, então vocês estão no lugar certo. Esse bate-papo aqui é para vocês. Então fique aqui com a gente que a gente tem um conteúdo incrível para passar hoje para vocês. E para isso a gente convidou especialistas no assunto, né? Então eu venho aqui falar com as meninas. Obrigada por ter aceitado o convite. Prazer, meninas. Eu tô falando com a Isabela e a Patrícia Ribas. A gente vai pedir para vocês se apresentarem. A Isabela é da nossa unidade de economia criativa e startups aqui do Sebrae, gestora também do programa chamado CRI, Moda Autoral, né? Então, vocês estão aqui em boas mãos. E também temos aqui a Patrícia Ribas, que ela é da unidade de tecnologia aplicada à moda lá no Senai. Vamos falar então, meninas? Se apresentem, por favor. Obrigada, Elaine. Nós estamos muito felizes, né, Paty, de estar aqui com vocês hoje. Então, boa noite a todos, né, primeiramente, que estão nos assistindo. Meu nome é Isabela Bergamo, sou da Unidade de Economia Criativa e Startups. O principal, né, o objetivo da nossa unidade é justamente esse, fomentar várias iniciativas dentro da economia criativa, como audiovisual, games, políticas públicas, moda autoral, que esse, né, Elaine, é o nosso motivo do nosso encontro aqui hoje. E é um pouquinho que a gente vai falar para vocês aí sobre esse programa de lançamento, então, que é o CRI Moda Autoral. Então, para a gente começar, como de costume aí, seguindo a Elaine, vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele clara, tenho 1,72 m, tenho cabelos claros, olhos claros, estou vestindo uma blusa preta, com uma saia preta, com um acessório pink, combinando com a cor do meu batom. É isso, Elaine, né? Bacana, maravilha. Você vê, né, gente? Já tem já tá o fecha aqui. Você viu que eu já tive já tá que toda falar, né? A moda já tá inserida aqui com a gente. Vamos então, Patrícia, se apresente, por gentileza. Boa noite, meu nome é Patrícia Ribas, eu sou especialista em moda no Senai, têxtil, moda do Brás, né? O Senai é uma escola voltada toda para a área de moda. Lá a gente tem dentro dela desde a parte técnica, né, da estrutura de fiação, têxtil e também a parte de desenvolvimento de moda. Eu hoje atuo no Instituto Senai de Tecnologia, que é o IST, e hoje a gente vem bater um papo aqui sobre esse projeto que é super interessante para você que tem aí vontade de empreender, ou já tem uma marca, ou já tem um negócio e está querendo mais informação e querendo aprender e absorver esse conteúdo. Então, fica com a gente, né, até o final que você vai gostar. E agora eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa mediana. Eu tenho 1,63 m, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta, uma saia jeans de fendas, um cinto colorido e um tênis vermelho. Bacana. Meninas, então, devidamente apresentadas, agora a gente tem que esclarecer melhor. O que é efetivamente moda autoral? Me dá o conceito disso, porque assim, eu até quero saber se foge um pouquinho da questão da moda convencional. Explica melhor pra gente. Isabela, fala aí direitinho pra gente o que é isso, depois você complementa pra gente, Patrícia, por favor. Perfeito, Elaine, ótimo. Esse ponto é muito importante a gente abordar, porque o nosso programa ele tem esse foco, né? O foco em trabalhar, em desenvolver e fomentar o mercado da moda autoral. Qual que é a principal diferença, então, né, da moda autoral e dessa moda convencional? A moda autoral, ela busca muita originalidade. Então, as pessoas criadoras, elas estão muito focadas em trabalhar a exclusividade, em trabalhar a inovação nos materiais, em trabalhar a sua verdade com relação a alguma identidade local, com relação a algum estilo, com relação a alguma característica da sua comunidade. Então, a moda autoral, ela
tem muito essa peculiaridade local e ela também tem um olhar atento para a diversidade. Né? Então, tanto a diversidade de corpos, quando a gente fala na questão de curvas, de gêneros, como também de grupos, né? Então, quando a gente pensa na comunidade LGBTQIAPN+, então a moda autoral, ela olha com mais carinho, vamos dizer assim, para todas as pessoas, né? E trazendo bastante essa questão da originalidade, da exclusividade, do autoral, da criação, do criativo. E aí, qual que é a diferença, então, da moda convencional? A moda convencional, ela trabalha muito com a massa, né, com a produção em massa, porque visando custos, né, visando produtividade, ela precisa ter essa escala. Então, ela não consegue trabalhar muito com toda essa atenção e esse cuidado que a moda autoral consegue, né? Então, é onde a gente tem aí coleções sendo lançadas a todo momento, né, porque vem muito essa questão do fast fashion. Né? Então, quando a gente fala... Até um termo aí legal, né? Para o pessoal anotar, né? Sim. Aí na moda a gente tem vários termos, várias coisas. Então, a gente costuma muito usar aqui. A moda autoral trabalha com slow fashion. E a moda convencional trabalha com fast fashion. Então, qual que é a diferença disso? Na moda autoral, a gente tem, então... não tem essa preocupação tão louca, assim, tão acirrada com a tendência que está naquele momento, com que lançamentos a toda semana, essa coisa assim. A moda convencional, ela já tem isso, né? Que é o fast fashion, rápido. Sim. Então, toda semana lançamentos, grandes quantidades de peça na loja, justamente para atender o público e essas necessidades que estão, né? Esse público que a toda semana quer uma novidade, quer uma coisa nova, né? Então, basicamente, essas são as diferenças entre a moda autoral e a moda convencional. Ah, legal. Então, a moda autoral, ela é mais essa coisa da identidade mesmo, né? É uma coisa mais exclusiva, como eu já apresentei aqui. Ô, Patrícia, eu queria saber um pouquinho mais de você. Entra mais um pouquinho nessa questão, porque toda vez, né? Eu quando fui vir aqui para fazer a apresentação, né, desse tema de hoje, eu dei uma lidinha, lógico, e todas as vezes eu vejo algum termo mesmo desse slow fashion e o fast fashion que a Isabela colocou. Fala um pouquinho mais para mim, por gentileza. Claro. Então, o fast fashion é, na verdade, a produção em larga escala, né? São as empresas que a gente conhece aí, os magazines, né? O pessoal da internet, como a Shein e outras empresas que trabalham com esse volume de produtos, né? Toda semana, todo dia tem lançamento, toda semana tem novidade nas lojas e ela está incentivando esse consumo, né? Legal. E quando a gente fala aí do slow fashion, que seria o contrário do fast fashion, é justamente aquela marca que ela atua de forma mais exclusiva. Ela está buscando ali exclusiva e ela está buscando ali, na verdade, desenvolver um produto com mais cuidado. Então, ele é um produto mais atemporal, ele é um produto que valoriza ali a conscientização da matéria-prima que está sendo usada, ele valoriza ali a atemporalidade, a sustentabilidade, porque a gente está falando ali de um produto que foi pensado para ter uma durabilidade maior e não simplesmente seguir uma tendência de moda que está acontecendo nesse momento. Então, ele é um produto que está buscando uma exclusividade. Então, quando a gente fala aí de moda autoral, a gente está buscando aí um design diferenciado, um produto com qualidade, né? Um produto que tem uma durabilidade maior e que tem essa preocupação em relação à sustentabilidade, a ser um produto que, na verdade, esteja mais antenado ao que está acontecendo aí no meio ambiente, porque a gente precisa pensar um pouquinho aí para onde vai, né? Toda essa roupa que é consumida. Então, por que não a gente utilizar, né, de produtos e matérias-primas que sejam ou biodegradáveis ou materiais de um consumo mais longo, né, que você possa usar ela de uma maneira mais longínqua, né, as produções. Sim. Então, seria isso. Basicamente, essa é a diferença. Que bacana. Ela deixa de ser, então, só a moda em si, né? Ela tem o meio ambiente, o impacto, né? Então, é bem mais profunda a questão da moda que autoral. Às vezes as marcas, essas outras marcas que trabalham com fast fashion não conseguem muitas vezes atentar para isso, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, tudo, por mais que elas
tem já algumas iniciativas para isso, mas é muito mais difícil você atender esses critérios quando você trabalha com uma larga escala, né? Sim, Você o foco é a lucratividade mesmo. É mais complicado. Né? Não é o vender roupa, né? Não tem um propósito envolvido. Sim. Eu acho que está mais muito linkado a propósito. Bacana, gente. Então, eu queria entender também quais são as pessoas que consomem em moda autoral, né? Isabela, acho que como é do Sebrae também, então provavelmente ela já tem mais dados sobre isso. Que público? Um público específico? Aí a gente fala de exclusivo, eu já linko com alguma coisa voltada mais a um grupo seleto. Fala mais sobre isso. Quando a gente fala dessa questão da exclusividade, tem muito mais a ver com a própria identificação desse público com aquelas marcas, com o que aquelas marcas estão produzindo, né? Sim. Então, quando a gente fala se tem, respondendo a sua pergunta, né, tem um público específico, Sim. Geralmente o público da moda autoral é aquele que identifica naquela marca aqueles valores que ele tem. Né? Então, se a gente tem uma marca que ela preza a sustentabilidade, que ela preza a qualidade nos seus processos, que ela preza o bem-estar dos seus funcionários, que ela preza toda a qualidade de vida, aquele público fala, opa, gostei dessa marca, me identifico com ela porque ela tem aquilo que eu carrego, ela tem aquilo que eu acredito. Né? Assim como a gente tem também outros tipos de identidade de público. Por exemplo, quando a gente vai para, às vezes, alguma marca que está localizada em uma comunidade, né? E ela vai trazer para as roupas, para as suas peças, aquelas características da comunidade, né? Seja num grafite, ou seja na forma como os tecidos são costurados, ou seja nas cores do tecido, né? A gente vê isso muito em algumas produções assim, de marcas que estão mais nas comunidades, estão mais na periferia, que retrata muito a periferia. Comunidade negra também. Comunidades negras. A gente vê a diferença das estampas. Isso. E as pessoas se reconhecem nas roupas. Se reconhecem, né? Se identificam e falam... isso é pra mim, e se sentem muito pertencida, que a gente falou isso no começo, Sim. né? Então, a moda autoral também tem esse lugar de fazer a pessoa se sentir pertencida, né? E além de todas essas questões, a gente em economia criativa estamos abordando bastante a moda autoral porque ela é uma manifestação artística, né? Nós entendemos a moda autoral. Isso. Sabe quando eu senti assim, tem mais alguma coisa? Você fala a palavra porque que agora eu consegui encaixar meu quebra-cabeça. É isso, manifestação cultural, artística, cultural. Tem envolvimento com o impacto mesmo, a questão socioeconômica. Deixa de ser, né? Roupa, deixa de ser vestir. Aí onde é que entra o Sebrae em tudo isso? De uma forma que a gente possa inspirar as pessoas para que elas entendam, poxa, esse meu negócio, essa minha manifestação artística cultural, onde eu converso com a minha comunidade, onde eu trago uma questão sustentável, onde eu trago autoralidade nas minhas peças, e ainda por cima, gero renda. E ainda por cima posso ter, sim, isso é um negócio. Sim. Por que não? Né? É um negócio lucrativo, é um negócio interessante, mas infelizmente muitas pessoas acabam não sabendo. Eu tenho o criativo, né? Eu tenho a vontade, mas e agora? Né? O que eu faço com isso? E aí a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do programa. Então segura a informação que tem muita coisa para falar. Ô, Patrícia, você comentou alguma coisa da questão da tendência de moda. Sim. E aí tem um termo em inglês, upcycling, sei lá, e aí tem customização também. Outra palavrinha que eu queria que você explicasse melhor, porque a gente falando de moda autoral sempre tem esses termos, né? Sim. De moda em geral, né, de moda, né? A moda surge muitos temas assim em inglês. E às vezes até o pessoal, né, nos cobra um pouco disso sobre, poxa, não dá para não usar esses termos em inglês e trazer para o português, mas faz parte, né? Mas faz parte. Eu acho que é importante para você também que está nos assistindo estar acompanhando, porque são tendências, são mundiais, vocês vão ouvir isso em outros conteúdos, então é legal que a gente também aborde esses temas aqui. E explicar sobre isso também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da customização, dessas tendências e desse diferencial competitivo que a Isabela acabou de falar, que é um diferencial. Claro, com certeza. O upcycling e a customização, na verdade, são tendências, né, da moda em si. Né? Elas existem tanto na moda autoral como também nas empresas de moda como um todo. Sim. Mas a gente vê que está cada vez mais forte essa tendência, porque na verdade a gente está pensando aí a longo prazo, então a gente pensa nos materiais. Então,
que vai acontecer se a gente tiver, né, esse descarte sem pensar nesses materiais, né? Esse meio ambiente, ele está preparado para receber todo esse material que está sendo descartado? Eu estou vendo cada vez mais reportagens sobre isso. Exatamente. Reportagens, coisas de preocupação até de governo. Meio ambientais. Você já viu, Elaine, os aterros no Atacama? Já vi. Fotos eu não sei se é no Atacama, mas foi assustador. É. Tem no Chile também alguma coisa sobre incrível, isso, assim, né? eles fazem descartes nesses desertos e ficam aquelas montanhas de roupas, né, que foram descartadas e não tem o que ser feito até então, não tem destino, não tem destinação, aí só amontoam e ficam lá. E o meio ambiente vai cobrar isso da gente, né? Com certeza. Então, quando a gente fala aí do upcycling, na verdade, a gente está falando de ressignificar esse material, né? Porque a durabilidade de um jeans é enorme. São anos para ele se degradar no meio ambiente. Então, por que não reutilizar esse material para criar uma peça nova? Então, a gente está falando aí de ressignificar materiais. A saia dela, inclusive, é a jeans ressignificada e linda, tá, gente? Conta, Paty, conta como é que é. Era uma calça, né? Era uma calça. Antigamente ela era uma calça. Era uma calça que eu desmontei, na verdade, e remontei como uma saia em fendas de várias partes de outros jeans. Então, na verdade, a gente está fazendo um upcycling. Quando a gente pega uma peça e remonta ela de uma outra maneira, a gente está ressignificando aquele produto. Então, a gente está transformando ele num outro produto. Então, é basicamente isso. Como que eu posso pegar os materiais que já foram utilizados, que já foram vendidos e transformar ele em outros materiais com uma outra cara, com outro propósito. Então, assim, tem bastante coisa na internet, muitos tutoriais. Você em casa pode fazer, não é difícil. Então, assim, existem várias possibilidades. E tem a questão da customização também, que a customização, na verdade, é só você pegar uma peça que já foi utilizada, que você já usou e que agora você quer dar uma outra cara. Então, você pode rebordar, você pode tingir, você pode customizar ela de alguma maneira. Então, existem várias técnicas para você utilizar. Existe a técnica do tingimento com chá, existem as técnicas de tie-dye, de rebordar, de silcar. Então, assim, tem muitas técnicas que podem ser reutilizadas, né, ali naquela peça que já existe e transformar ela numa outra peça. Existem vários estilistas que já fazem isso. Por exemplo, a Patrícia Bonaldi é um exemplo disso. Ela trabalha com peças super exclusivas, ela trabalha com uma moda festa, então ela trabalha com a customização. Então, a pessoa vai até o ateliê dela e fala, eu quero desenvolver um vestido com bordado tal, com a pedraria tal, para uma festa tal, e você consegue transformar aquela sua ideia num produto. Então, isso é bem legal. A customização, ela permite você ser parte do desenvolvimento daquela peça e você se tornar exclusivo, porque você vai estar trabalhando e usando uma peça que foi feita só para você, né? Que ninguém mais tem. E sabe o que é muito interessante, Elaine, nessa fala aqui da Patrícia? Aí eu já venho com o olhar aqui do Sebrae, Sim, né? Adoro, gente, é isso. Ela falando aqui, e aí já pensando, vai despertando, né, os insights. Aí, com certeza, o pessoal que está nos assistindo e fala assim, poxa, eu sempre quis trabalhar com moda, eu sempre quis ter um negócio de moda, mas eu não tenho, às vezes, condição de comprar uma larga escala de matéria-prima ou de comprar vários maquinários. Como que eu trabalho com moda nessa questão? Isso que a Patrícia falou é uma excelente oportunidade de se começar um negócio. Porque a gente pode muito bem ir atrás de peças hoje em brechós, em segunda mão, que também, assim, eu acho que dá um assunto até para outro momento aqui, né? É uma super tendência, É uma super tendência. Então, é uma oportunidade de negócio procurar essas peças que já estão à disposição no mercado de segunda mão e transmutar ela. E tá aí um termo também que a gente usa, né, em paralelo ao upcycling, é a transmutação dessas peças e transformar ela numa outra. E vender, né? Ou então pegar aquela peça que já existe e fazer uma aplicação, fazer alguma desses processos de tinturaria. Então, também é uma oportunidade de você trabalhar com moda autoral sem necessariamente comprar os tecidos, comprar os aviamentos, comprar todos os maquinários e começar do zero a construção de peças. As empresas de fast fashion, né, essas que vendem em massa, seria uma oportunidade também, não seria? Ou não entra no caso? Vocês entendem como isso?
eu acho que para elas, né, não seria... Na verdade, o fast fashion ele está mais voltado, na verdade, para gerar lucro. Então, ele está voltado ali para produzir em larga escala, mas de repente incentivar. Sobras, eu digo. Sim, existem alguns projetos, existem né? projetos já. A própria C&A tem um projeto. Legal. O Grupo Soma também, que é o dono da Farm, também tem um projeto que eles também destinam esse material que sobra, né, das coleções e das produções que não terminaram esse material para transformar em outros produtos. Resíduos têxteis, né? Resíduos têxteis. Chama, né? Resíduos têxteis. Essa palavra, elas já resumem. A Isabela já resume o termo. Bacana, gente. E aí eu queria também entender, né, que vocês também citaram a questão que a moda autoral, ela, de certa maneira, é uma moda inclusiva também. Porque, como ela está seguindo uma tendência, e a grande tendência é seguir esse estilo, até a gente estava falando nos bastidores, gente, dessa questão de a moda abraçar todos os corpos e gêneros. E eu queria entender um pouquinho, então, meninas, né, das duas aí, para vocês trazerem exemplos de como essa moda autoral atua nessa parte. Eu vou falar um pouquinho, depois já passo para a Patrícia. Eu acho que é muito importante, Elaine, quando a gente falar de moda, eu acho que é um sonho meu pessoal, um dia a gente falar só moda, e a gente não precisa falar moda inclusiva. Boa. Né? Porque quando a gente fala moda, já fica subentendido que é para todos. Sim. Só que hoje, infelizmente, a gente precisa abordar esse tema e falar inclusiva, que é para despertar as pessoas sobre essa necessidade de olhar para todos, né, para todas as pessoas. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de diversidade de corpos, a gente está falando de pessoas com alguma deficiência física, a gente está falando da própria comunidade LGBTQIAPN+. E aí, antes de até eu passar para a Patrícia fazer a reflexão já e dar alguns exemplos, eu penso, quando a gente traz para o nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente vai numa calçada e a gente vê que ela está irregular, e a gente pensa as pessoas falando assim, poxa, essa calçada ela tem que ser melhorada ou refeita, porque uma pessoa cadeirante não vai conseguir na calçada. E esses dias eu andando muito de malas, né, indo e vindo de malas para lá e para cá, eu tenho super dificuldade de estar com uma mala numa calçada, porque elas não são, né, ali para um carrinho andar. E aí eu fico pensando, e a mãe com o carrinho do bebê? Também tem. E a senhora com o carrinho de compras? Também tem. Mas a gente pensa, a calçada tem que ter rampa, e a gente pensa muito na pessoa, né, às vezes com alguma deficiência. Sim. E aí eu trago esse olhar, porque eu fiz essa reflexão para a gente trazer esse olhar para a moda. Eu, às vezes, vou colocar um vestido e moro sozinha, e às vezes eu fico ali, sabe? Com dificuldade para fechar o zíper. Se reconhecendo agora, gente. Né? Então, assim, como que a gente pode pensar na moda? Não, eu vou fazer um vestido para uma pessoa que tenha uma deficiência. Não! Então é isso, é pensar nessa moda inclusiva para todos. Não só para aquelas pessoas que têm alguma necessidade ou alguma dificuldade física para vestir, né? Mas uma peça que ela pode ser usada por qualquer pessoa. E aí a gente tem que tomar cuidado, né, Patrícia, para não segregar. Porque às vezes é o que acontece nas lojas, né, Elaine? A gente não quer colocar uma loja plus size e uma 7 para lá. Então a gente está segregando, né? Então, de que forma que a gente consegue fazer essa moda para todos realmente, sem segregar e atendendo, né, a maior quantidade de pessoas, de corpos, de gêneros possível dentro da moda, né? Essa é uma ótima questão, porque a gente vem vindo, né, e observando que a moda, as marcas já têm feito esse papel, né, dessa inclusão dos corpos, de pensar que as pessoas são diferentes e que precisam, né, ter acesso a esse tipo de produto. Então, a gente vê que várias marcas, tanto autorais como marcas de fast fashion, se preocupam com isso. Então, vem havendo aí uma preocupação nessa ampliação de modelagem, né? Dessa preocupação de atender vários corpos, né? E dessa questão de você incluir as pessoas com deficiência também nesse projeto como pessoas pertencentes ao mercado, né? E poderem se sentir incluídas em qualquer tipo de marca e não terem que ser segmentadas, né? Serem
colocadas para um tipo de segmento só. Então, a gente vê vários estilistas trabalhando. Inclusive, a gente tem uma estilista, a Grace Santos, né, que é uma estilista que faz um produto bem interessante, que ela trabalha aí com moda inclusiva, trabalhando aí na questão de desconstruir, né? Desconstruir. Ela faz uma moda disruptiva. Ela fala aí de produtos que você pode sozinho se vestir. Quando a gente fala de uma pessoa cadeirante, quando a gente fala de uma pessoa que não tem essa acessibilidade de ter alguém perto dela para ajudar, então ela pensa nessa pessoa como uma oportunidade dela também poder se sentir inteira, né? Em poder se vestir sozinha e não precisar da ajuda de ninguém. Isso também é muito interessante para esse público. E a gente fala também que a Grace tem um papel fundamental aí na questão da moda para os audiovisuais, né? Para as pessoas que têm deficiência visual, né? Porque ela faz um tecido com braille, então a pessoa ela consegue, na hora que ela está consumindo essa moda, ela entender o que ela está comprando. Sensibilidade, né? Que bacana que a gente está evoluindo, né? Que empatia. Maravilha. Exato. É muito interessante. Inclusive, ela fez parte do nosso talk de lançamento do projeto. Sim. E a gente vai ter, se vocês quiserem conhecer mais, né, dá uma entrada no site, no Instagram dela, que é Grace Santos, para vocês procurarem mais informações, que é bem interessante. Maravilha. E aí, Isabela, puxando aqui para o Sebrae, né? A questão da inclusão, não só falando de pessoas e corpos, diversidade, mas aí entrando também da inclusão da questão do empreendedorismo em si. Eu ainda tenho receio de que fique aquele estipulado, né, um rótulo de moda autoral, por ser exclusiva, acaba sendo uma coisa voltada para luxo. Eu fico pensando no MEI, né, na pessoa que é microempreendedora individual, ou quem não abriu empresa ainda, mas já está atuando, né, de maneira informal, mas está atuando, ganhando seu dinheiro, sendo aí empresária e empresário. Eu penso nessa questão dessa inclusão. O que você acha nesse caso, se é diferencial competitivo, se é também para esse público de não só empresa de pequeno porte, mas para quem é o MEI, para quem está começando, o que você acha sobre isso? Isso, Elaine, é muito interessante porque pode parecer assim, uma abordagem de moda falar de diversidade, sabe? É moda dentro da moda, né? E algumas marcas até usaram isso, né? Como alguma bandeira, às vezes até como uma falsa bandeira, porque, né, Patrícia? Porque Sim. é legal, você sai ali na mídia, você é inclusivo, e às vezes nem era tanto o propósito, nem era tanto o conceito, mas para sair da foto, sair bem na foto, né? E o que a gente pode falar sobre isso, eu participei de alguns eventos recentemente, fui em algumas palestras, e eu achei muito interessante uma fala, né? Teve uma jornalista que estava falando, ela estava falando sobre a questão de diversidade de corpos, né? Então, ela era plus size, ela era negra, e ela fez uma provocação que eu achei muito interessante. Ela falou assim, parem de usar a moda como cota. Vamos falar assim, ó, é lucrativo para vocês. Perfeito. É lucrativo para vocês venderem plus size. Não coloquem uma modelo na passarela plus size porque eu vou pôr uma porque fica bonito na foto. Não, coloquem porque tem mercado. E tem muito mercado. Sim. E a gente vê isso, né? A gente tem um número aqui que 61% das pessoas que usam plus size têm dificuldade de encontrar roupas no mercado. Então, ou seja, é uma baita oportunidade de mercado trabalhar com esses grupos subrepresentados. E não só uma cota, né? Eu vou fazer isso porque sai bonito na foto, uma bandeira, né? Ou então a mídia adora quando a gente fala disso, vamos fazer. Não! Sem hipocrisia, é um negócio e é interessante. E aí eu convido, né, os nossos pequenos, né, micro e pequenos empresários a olharem para essa oportunidade, para essas oportunidades, como realmente uma oportunidade de mercado, né? Outra situação, a gente estava esses dias num desfile, eu estava conversando com uma mulher que tem, né, nanismo, e ela falou para mim que o sonho dela é entrar numa loja um dia que ela não vá na seção de infantil, de criança comprar roupa. Né? Porque, infelizmente, ela só acaba encontrando roupas para ela na seção infantil. E aí, outra coisa também, estava conversando com... As estampas, né? Eu tô imaginando agora, né? Estampa, isso. As cores. Foi o que ela falou, exatamente. Os tons de criança,
Porque, né, tem a questão do tamanho. E aí, outra coisa que eles falaram também, que eu achei bem interessante, às vezes uma marca fala assim, pronto, vou fazer uma marca para uma pessoa que está na cadeira de rodas. E aí, ele vai lá e faz uma calça para o dia a dia. Aí ele falou, pô, eu também vou em festa, eu também vou na praia, eu também vou no clube. Eu não tenho uma roupa, então, que eu posso, né, que pode estar adaptada para esses outros momentos do meu dia a dia, porque aí entra naquela coisa da cota. Não, eu já fiz uma calça para você, que ela é fácil de vestir para você que é cadeirante. Pronto. Né? E o restante, né? Então, eu deixo aí essa provocação para vocês que trabalham com moda e para você que às vezes tenta pensar, poxa, como eu posso entrar no mercado e me diferenciar ou fazer uma coisa diferente do que as outras pessoas estão fazendo? Quem sabe olhar, né, com carinho para esses grupos e para essas oportunidades podem ser aí uma excelente oportunidade de negócio. Então tem que ser autêntico, né? A gente tem que misturar essa questão de o negócio tem que ser sustentável e ele tem que ser autêntico. Se não tiver com o propósito da tua empresa, se você não fizer um planejamento, que a marca, né, que seu produto esteja de acordo com o que está a tendência da moda, o negócio não vai, né? Isso não, que você não, falou, não conecta. Elaine, perfeito. Você falou uma coisa muito interessante também. E nesse bate-papo que eu estava conversando com o pessoal, né, nesse desfile, eles falaram que tem muitas marcas também que se aventuram a fazer, né, produtos para eles. Mas eles falam assim, sem estudo. Nunca vieram conversar com a gente, não sabem da nossa rotina, não sabem da nossa necessidade. Então, às vezes, a iniciativa é até boa, mas não foram... Que isso aí, vamos fazer uma aspas, né? Isso aí vale para qualquer público. Ir no seu público, conhecer o dia a dia dele, conhecer as necessidades dele de verdade. Né, sair da frente do computador, sair da frente de uma cadeira, de uma mesa, fazer uma pesquisa de campo e entender quais são as reais necessidades, né, e o que as pessoas querem realmente receber ou terem disponíveis para comprar. Perfeito. A gente tem muitos programas sociais, né? E eu espero que tenham cada vez mais, principalmente nessa parte de costura, né? Até eu acho que é porque é uma coisa que dá para fazer em qualquer ambiente, qualquer espaço, é fácil, né? Acessível. E como que a gente poderia transformar essas ações sociais em algo rentável? Para não ficar só numa capacitação e parar por aí. Queria que as duas respondessem aí para mim. Vou deixar a Paty começar. Então, essas capacitações que já existem, né, sociais, elas são a porta de entrada para você entrar no mercado. Então, assim, você que já participou de um curso de costura, que fez um curso de modelagem, que está ali envolvido com uma comunidade, que tem algum tipo, né, de curso ou de aprendizado nessa área, você pode se desenvolver e criar a sua marca. E, assim, existem várias dicas que a gente pode dar para essas pessoas, né, se desenvolverem ainda mais. Então, assim, você tem que desenvolver sempre um produto único, pensar no seu público-alvo, entender quem é esse público exatamente para você poder desenvolver um produto que seja aderente a essa população que você está querendo atingir, né, como a Isa realmente explicou, né? Você tem que focar aí, quando a gente fala de moda autoral, na questão da sustentabilidade, pensar nesse produto aí, pensando no meio ambiente, de como ele pode não agredir esse meio ambiente, como eu posso utilizar materiais que possam ser ou reutilizados, ou ter um início, né? Produtos que possam ser rastreados, né? A gente fala aí também da questão de você ter uma preocupação com quem está, né, desenvolvendo a sua produção, se essa comunidade ela está tendo apoio, se são pessoas que estão trabalhando ali 8 horas, que não está existindo ali uma preocupação em não haver ali, né, um trabalho forçado, de ter ali uma preocupação com aquela população, de ser pessoas que tenham aquela capacidade para se desenvolver. Então, assim, tem uma preocupação em relação também ao público que está trabalhando com você, né, aquela comunidade. Tem a questão também de você poder utilizar essa comunidade como ser a ampliação do seu negócio, porque quando você está dentro de uma comunidade, você pode utilizar aquelas pessoas que estão ali e criar um pool
né? Um pool de costureiras, um pool de pessoas que estão empreendendo juntas e criar ali um grupo. De se consumir lá mesmo, exatamente. Né? Do próprio consumo local. Exatamente. Né? Como a Isabela colocou, de aí cria uma identidade para aquela região. E quando você cria um grupo, você tem mais força para chegar nos lugares. Então, por que não, né? Juntar 5, 6 pessoas que estão ali no curso de costura e transformar ali num pool de marcas, num coletivo e falar sobre moda e falar ali sobre um produto que seja adequado àquela comunidade ou alguma comunidade que vocês queiram se desenvolver, né? Então, assim, a questão do impacto social, né? De você pensar nisso como realmente um diferencial para aquela comunidade, né? Como isso pode agregar aquela comunidade, né? Tem a questão também de fazer parcerias, né? A gente tem ali as comunidades umas perto das outras, por que não criar parcerias entre elas? Porque, assim, a gente sabe que existem feiras locais que podem ser utilizadas, existem, no próprio ambiente ali da comunidade, existe ali a quadra, né? Existe ali a questão do associação da própria comunidade, né? Então, por que não procurar essas fontes, exatamente, né? Para criar uma iniciativa mesmo, entendeu? Porque é assim que você cria um negócio, se juntando, pensando como um todo, um coletivo e criando essas oportunidades. Toda uma jornada, né? Exatamente. Não é só o talento, a vocação, aprendi, a técnica, acabou, né? Tem sempre a gestão. São muitas oportunidades. Né? A gestão em si. E aí isso traz também esse empoderamento social. Né? Porque aí você impacta, assim como a Patrícia falou, todo um grupo, toda uma comunidade. Então, eu tô, às vezes, numa comunidade, numa localidade, a gente fala comunidade, pessoal, mas, assim, é forma de retratar, mas pode ser desde periférica, grupos, né? Coletivos, como vocês estiverem organizados aí na sua região, você consegue impactar realmente todo esse grupo e ter esse empoderamento social, transformando isso como fonte de renda, né? A gente às vezes usa, nós temos muito aí a questão das costureiras, né? Que fazem ali os ajustes, um ajuste de barra, um ajuste de pence, um ajuste assim. Sim. Poxa, já pensou que bacana seria se ela também pensasse em desenvolver uma marca própria? Né? E aí a gente não está falando para vocês, não, parem de fazer os ajustes, parem de... Mas não, ter uma rentabilidade maior, ter uma oportunidade maior. Exatamente. Ampliar o seu negócio, né? Ter uma diversidade no seu modelo de negócio, né? E aí, quem sabe, até porque a gente brinca muito, né, para um termo aí fácil, de colocar os ovos na mesma cesta, né? Sim. Então, você tem ali na moda autoral uma outra oportunidade de renda, continua fazendo ali os seus ajustes, continua atendendo já as suas clientes, mas com a moda autoral você pode aí desbravar outros mercados, outras possibilidades. Né? E muitas vezes em família mesmo, né? Sim. Às vezes a gente vê muito isso. Tinha um certo distanciamento quando a gente falava moda autoral. Às vezes as pessoas falavam assim, não, isso não é pra mim, isso é coisa de designer, isso é coisa de, né, esses nomes aí todos requintados. Não, a moda é pra todo mundo. E se você tem, às vezes, na sua casa, a sua avó, quantas marcas e marcas que eu já vi nascendo assim? A avó costurava, aí vem a neta, propõe às vezes alguma iniciativa, alguma coisa, aí vem a neta com a ideia, a avó costurando, a mãe ajudando também no processo produtivo, e a gente tem ali toda uma família já envolvida num novo negócio. Né? Então, é bem isso, para falar que essa oportunidade da moda, acho que por isso me encanta tanto, né, Elaine? Porque Sim. são tantas possibilidades e de fácil acesso. É muito fácil a gente transformar isso realmente num negócio. Sim. Sem precisar de muitos maquinários, muitas matérias-primas e muita elaboração. Né? A gente consegue realmente começar com pouco. Sim, né? Sim, então é possível, né? A gente teve até um caso interessante na Feira do Empreendedor, né? Eu estava no espaço de mulheres que estavam expondo e aí, que eram de pequenos negócios, meia, na maioria das vezes, e ela fazia crochê de touca, de cachecol, e ela não teve tantas vendas, né? Quando eu fui abordá-la, não tinha tantas vendas. E aí ela pegou e falou assim, Elaine, aqui eu descobri que eu vou ficar muito melhor, meu negócio vai ter muita rentabilidade se eu começar um outro negócio paralelo, que é ensinar as pessoas a fazer o que eu faço. Porque a maioria vem me perguntar, você dá curso? Eu quero ter uma oportunidade de mercado, mas é que eu não sei o que você faz.
Então ela falou, eu vou deixar de ficar só no foco vendas e vou começar a ter uma outra oportunidade, que é diversificar o meu negócio. Então eu posso fazer a costura barra e posso ensinar a fazer a barra. Quanta gente não quer aprender para fazer até o próprio consumo, né? Então, isso que você falou do crochê, o tricô, são tantas super técnicas, alta, né? E são tantas técnicas aí, sei lá, centenárias, que estão milenárias, nem sei, né? Talvez estão vindo aí com a gente. Com tudo. E estão voltando, e isso é incrível, a gente ter as pessoas querendo voltar a essas técnicas. Para que isso não se perca, né? E a gente tem aí, não vou citar marcas, né, pra gente não fazer nenhum merchan, mas a gente tem aí tops de crochê com valores altíssimos, né? A gente tem vários trabalhos aí de pessoas que pegam aquele crochêzinho ali que você faz e fala, puxa, eu não acredito, minha avó faz um bem parecido. E aí, como que você pode... Aí já é tema aqui pro nosso programa, né, Patrícia? Que a gente já vai fazendo um merchan daqui a pouco. A gente tá gerando suspense, mas vai valer a pena, vai falar fiquem assim, aí. Aí como que você vai poder agregar, então, valor nessa peça que a sua avó faz aí de crochê e colocar ela para que ela custe, né, ali um valor agregado e realmente tenha aí essa visibilidade e essa valorização da mão de obra, né, artesanal, que é aquela peça, né, que demorou tanto tempo para fazer e teve todo aquele requinte e exclusividade, né? Bacana. Eu também vi, né, tem muita questão de grupos temporários, que nem carnaval. Tem muita equipe de costura em festa junina, né, que aí é só naquele momento. O Patrícia, me fala melhor dessa questão, como que sendo temporário, né, que esses grupos funcionam, e como eu posso ganhar dinheiro, rentabilizar minha empresa com isso? Então, essa é uma super oportunidade, porque você já tem ali desenvolvido a técnica, né? As pessoas que estão ali envolvidas, elas já têm a técnica da costura, da modelagem, a questão do artesanal, do fabricar à mão, porque você faz muita coisa artesanal no carnaval. Então, por que não utilizar esse grupo que já tem uma formação, que já tem essa base estruturada, para transformar ele também num coletivo de moda autoral? É uma super oportunidade. Então, assim, eu vejo que cada vez mais a gente precisa ter o apoio, né, de empresas e de programas, como a gente vai explicar daqui a pouco aqui o nosso programa. Tá chegando. Para vocês participarem desse projeto, porque é a partir daí, desses grupos e dessas iniciativas que já existem, que você pode se inserir nesse mercado e criar aí um produto e uma marca autoral de super relevância. Então, assim, o carnaval, entendeu? Existem vários, não necessariamente só o carnaval, mas existem várias oportunidades que a gente encontra, como a Isa falou, a questão das bordadeiras, das crocheteiras, dessas comunidades das rendeiras. Eu falo também das comunidades indígenas que fazem peças super diferenciadas. Verdade. Por que não trazer isso para a nossa realidade, né? E transformar essa questão cultural em moda atual, né, que é super valorizada, a questão da africanidade, né? Então, assim, tem vários segmentos que podem ser desenvolvidos. E épocas temáticas também, né? Até fantasia de coelhinho da Páscoa, né? Seria legal. A minha irmã tinha isso daí na minha casa e era bacana fazer a Páscoa ser especial, quer dizer, sabe, umas coisas de aproveitar mesmo, fantasias de Papai Noel, aproveitar o tema, né? Aproveitar o que está acontecendo no mercado. Fica de olho, gente. Tem muita oportunidade aí de mercado. Enfim, Paty, eu também gostaria de saber da questão, já que é da tua área especificamente, como é que a tecnologia da inovação vai ajudar nesse processo da moda autoral? Então, a tecnologia, na verdade, ela entra como um apoio, né? Porque quando a gente fala de moda autoral, a gente está falando aí da questão do artesanal, do feito à mão. Então, como que a tecnologia ela pode vir apoiar? Né? Então, assim, existem vários programas, existem o CLO, existem vários programas que você pode desenvolver, por exemplo, o desenho e já olhar isso direto numa modelagem. Legal, numa estampa. Numa estampa. Então, você consegue aplicar aquilo, né, que você está desenvolvendo a um produto. Então, isso também viabiliza aí o tempo de produção. Você não precisa montar uma piloto para você ver como vai ficar. Você consegue ver o caimento daquele tecido numa modelagem já direto no computador. Então, existem vários programas que você pode utilizar, né, envolver eles dentro da sua marca para você poder desenvolver e mostrar como vai ficar o produto final. Então, assim, a tecnologia ela entra como um parceiro nesse processo, né? Legal. Bacana, gente. Então, vamos agora falar, né? A gente deixou o suspense. Chegou. Fale do CRIA, da moda autoral, por favor, Isabela. Agora. Nós estamos muito, muito felizes, né, com o lançamento desse programa.
Então, o que é o programa, né? O programa CRI Moda Autoral, ele é uma iniciativa do Polo Nacional de Economia Criativa, no qual é uma iniciativa aqui do Sebrae São Paulo, em parceria, né, com o Sebrae Nacional e o Senai, né, aqui na figura da Patrícia, aqui participando conosco desse bate-papo, onde nós entramos com toda essa expertise das duas instituições para ajudar esses empreendedores já da moda autoral, potenciais empreendedores, designers, costureiras, estudantes, enfim, toda a cadeia da moda autoral em si, nos diversos momentos de maturidade. Então, como eu falei aqui, às vezes o estudante é o potencial empreendedor. Ele está começando, poxa, eu queria ter uma ideia do que é moda autoral, quais são as técnicas, como é que funciona. Nós vamos ter books, nós vamos ter workshops presenciais e online. Aí, para um outro momento, bom, às vezes aquele empresário que já tem a sua marca, já começou a comercializar, não precisa estar ainda vendendo, né, horrores, né, assim, grande volume de venda, mas já começou e falar, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisinha ali, tô precisando dar uma movimentada no meu negócio. Aí nós vamos ter o Programa de Desenvolvimento de Negócios. Legal. Que ele vai ser uma trilha estruturada e vai trazer para vocês vários encontros. Vão ter encontros coletivos, vão ter encontros individuais com a equipe, né, do Senai fazendo esse apoio técnico. Então, pensando nesse Programa de Desenvolvimento de Negócios, nós vamos ter vários encontros. Vão ser encontros presenciais, encontros online, coletivos, individuais. Tem inicialmente ali um diagnóstico, né, onde a gente vai entender quais são realmente as suas principais dores, né, as suas principais necessidades de desenvolvimento. E aí, juntamente com a equipe do Senai, nós vamos preparar todos esses conteúdos durante essa trilha, nesses mais de 10 encontros, né, durante 3 meses. Que bacana. Para as orientações técnicas. Orientações técnicas. Agora a Patrícia já vai me ajudando, aí ótimo. Já vai me ajudando aí, porque muita coisa a gente até esquece. Então são várias soluções. Sabe o que é mais legal, Elaine? Gratuito. Ah, bacaníssimo, 100%, gente. Oportunidade, não percam, pelo amor de Deus, olha a subsidiados pelo Sebrae. E assim, né? é um programa com início, meio e fim, né? Exatamente. Tem uma continuidade, então é muito completo. Então, além desse, não, acabou ainda não, ainda tem pronto. mais. Não, ainda tem Por mais isso que valeu a pena ficar até agora. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui que eu já falei que é muita coisa. Então, tem workshops presenciais e online, e-books. Temos a trilha de desenvolvimento de negócios para aquela pessoa que está ali, já começou seu negócio, mas precisa de uma ajuda. E a gente tem a trilha de conexão com o mercado. Né? Então, como que funciona essa trilha? É uma trilha estruturada também. E ela vai trazendo, vai, Paty, vai me ajudando aí. São consultorias, são rodadas de aproximações comerciais, né? comerciais. A gente vai ter encontros presenciais e online também. A gente vai fazer essa aproximação com as empresas que já têm uma estrutura para algum tipo de necessidade que esse empreendedor tem e os empreendedores que estão aí no mercado e que precisam dessa ajuda. Isso. Então, é essa união de forças. Né? Então, seja novos fornecedores, sejam novos compradores, seja às vezes alguma coisa ligada à linha de crédito, a maquinários, a matéria-prima. Então, a exportação. Exportação, né? De repente você já ali está num estágio, né, mais avançado do seu negócio e está querendo mostrar para o mundo aí a sua moda, a sua arte. Então, também essa trilha vai te ajudar bastante, né? Então, eu vou convidar todos, né? A gente vai estar compartilhando. Como é que eu consigo esse programa maravilhoso? Não, muita coisa. Até eu tô querendo entrar agora nesse programa. Tem muita coisa legal, então a gente vai deixar aqui, né, nas nossas informações aqui no chat, todas as informações, mas vocês conseguem entrar em contato conosco através do WhatsApp. Agora posso olhar aqui minha colinha? Sim, qual que é o site, então, que as pessoas vamos começar pelo site? Então Sim. tá. O site é o www.cri.sebraesp.com.br/moda-autoral. Meio grandinho, né? Mas vai estar aqui no chat. Vai estar no chat, aí vocês conseguem confirmar depois. E tem um WhatsApp direto também, para quiser mandar mensagem, olha, nossa, eu vi aquilo, interessei, como é que funciona? É o 11 31 77 49 53. Tá? Então, só chamar a gente também e aí a gente vai entender melhor qual que é a sua necessidade, qual que é a sua principal dor e quais dessas soluções vai ser melhor para te ajudar aí no momento, no estágio que está o seu negócio.
Bacaníssimo. É imperdível, né, gente? Então, valeu a pena e vai valer muito mais. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi incrível o nosso bate-papo. Tá encerrando e passou tão rápido, Foi, né? passou. E eu queria, então, deixar também um convite para que vocês possam acessar o Sebrae para qualquer outra dúvida que vocês tiverem, além desse incrível programa, que aí vocês podem entrar pelos nossos canais, tanto presenciais como remotos. Os canais presenciais são os escritórios regionais, onde vocês podem acessar tanto a unidade do Sebrae, como também o Sebrae aqui, e que é o atendimento das 8 às 17, de segunda a sexta. Vocês podem também acessar os canais remotos, nós temos o 0800 570 0800 e também o nosso site, que tem bastante informação aí, inclusive tem acesso a todas as outras perguntas que vocês tiverem. Então, mais uma vez, né, foi maravilhoso, fico muito feliz com o conteúdo que a gente gerou aqui, e eu queria que vocês dessem uma palavrinha final aqui para quem está nos assistindo. Bom, muito obrigada, né, a todos vocês que estiveram conosco até agora, nesse bate-papo incrível. Nós estamos muito felizes aí com essa oportunidade desse lançamento desse programa. Até então o Sebrae tinha muito esse olhar atento para a moda, e agora com essa oportunidade a gente vai focar ali na moda autoral, com todas essas especificidades que nós trouxemos para vocês aqui hoje. Então, para você que tem o seu negócio, para você que está pensando em ter um negócio na hora de moda autoral, conte conosco para estar com vocês junto nessa jornada. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falar que o Senai, como instituição de ensino, né, a gente vai estar junto a esse programa, ampliando aí o conhecimento, né, trazendo para vocês todo esse conteúdo que foi falado aqui de forma prática, né, que a gente vai botar a mão na massa, e a gente conta aí com a colaboração sempre do Sebrae como parceiro e com vocês se inscrevendo no nosso programa. Bacana. Então, vamos finalizar aqui, gente. Muito obrigada pela presença de todos e todas. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.